Então, a nossa aula de hoje é a terceira parte da sexta aula sobre o Apocalipse. Vamos então seguir adiante aí com a nossa Bíblia aberta, vamos estudar a palavra do Senhor. Nós vamos passar agora para o trecho do capítulo 1, versos 8 a 20. E vocês vão ver que para nós podermos entrar aqui, no versículo 8, nós vamos ter que dar uma olhadinha no que já examinamos nos versículos 1 a 7. Então vamos lá. Leia o texto de 1 a 7 e responda para mim. Tem algumas perguntinhas para você responder aqui. Coisa simples, tranquila. Quem é que revela o Apocalipse? Dá uma olhadinha no texto e veja lá o que está escrito logo na primeira linha do versículo 1 do capítulo 1. Já achou, né? Revelação de Jesus Cristo. Não é verdade? Revelação de Jesus Cristo. Olha lá. Depois nós temos uma segunda pergunta. A quem João adora nos versículos 5 e 6? Dá uma olhadinha aí. Quando você observa que ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, você já sabe que ele se refere ao Senhor Jesus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, isto é, a Jesus Cristo, não é? Quem é que vem com as nuvens no versículo 7, então? Quem vem com as nuvens no versículo 7? Já viu aí? Observa que a referência é clara quando diz até quantos o traspassaram. Todo olho verá até quantos o traspassaram. Quem é que foi traspassado? Jesus Cristo. Então perceba, por favor, que o capítulo 1 até o versículo 7, embora mencione outras pessoas da Trindade, mencionou o Pai no versículo 4, mencionou o Espírito Santo também no versículo 4, ele está focado no mediador. O mediador está diante dos olhos, dos interesses, tanto na revelação quanto no registro por parte do nosso irmão João. Ok? Então, Jesus está no foco dessa situação. Logo, quando nós olhamos para o versículo 8 e lemos assim: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, nós precisamos fazer uma relação desse verso com as pessoas da Trindade, mas diretamente com este que tem sido até aqui o centro, o foco da revelação. Você me acompanha? Então, sim, nós temos que olhar para o versículo 8 e entender a relação dele com o versículo 4. Olha aí o versículo 4 do capítulo 1 e veja: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa menção, já vimos semana passada, é ao Pai. E quando a gente olha para o versículo 8, a gente vê que diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Há uma relação com o Pai, a pessoa do Pai é eterna, certo? Mas é preciso que você observe também, meu irmão e minha irmã, que o texto tem até aqui focalizado no mediador. Então, quando ele fala aquele que é, que era e que há de vir, no contexto desses versos, acabando de adorar a Jesus Cristo, natureza humana do Filho, é preciso que você tenha noção que ele, que é quem revela, versículo 1,
revelação de Jesus Cristo, ele, que versículo 2 é o que dá o testemunho para João, ele, versículo 5, que é a fiel testemunha, ele é que está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Você compreende o que eu estou dizendo? A ênfase está toda feita em Cristo Jesus. E para te fortalecer nesse entendimento, nós temos outras menções ao primeiro e último no capítulo 1, no capítulo 2. Então, por exemplo, você vai ver no capítulo 1 ainda, o versículo 17. João está dizendo: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Referência paralela à terminologia alfa e ômega. No capítulo 2, você vê isso no versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. É a relação com o versículo 17 do capítulo 1 e a relação com o versículo 8 também, primeiro e último. Mas para que não paire nenhuma dúvida, se você está me acompanhando até aqui, está entendendo o que eu estou dizendo, por favor, vá mais uma vez até o capítulo 22 do Apocalipse. Vá lá mais uma vez. Como nós temos feito nesses nossos estudos, aqui a terminologia é a mesma. Alguém pode dizer: não, alfa e ômega é uma coisa, primeiro e último é outra coisa. Ah, é? Então vamos ver com a mesma terminologia, alfa e ômega. Então, primeiro observe, no capítulo 22, veja ali os versículos 6 e 7. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para um pouquinho aqui. Procura recordar agora a sequência das pessoas participantes da revelação no capítulo 1 do Apocalipse, desde Deus o Pai até as pessoas que ouviam. Então, Deus o Pai deu a revelação a Jesus Cristo revelou e mandou o seu anjo falar com João. João, então, escreveu o texto, isto foi lido por alguns e ouvido por outros. Lembram-se disso tudo? Então, o versículo 6 está fazendo referência a esse anjo que está no meio dessa relação em muitas vezes, em muitos momentos da comunicação da palavra de Jesus para João. Ok? Versículo 6, a referência é ao anjo, tanto que o texto diz que ele enviou o seu anjo para mostrar, etc. Mas observa agora o versículo 7, capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ué, quem é que vem sem demora? Por favor, agora pare um pouquinho e pense no capítulo 1, versículo 7, que diz que ele vem sem demora, ele vem e vai espantar aqueles que até os que o traspassaram. Lembra disso? Pois bem, o versículo 7 já traz a comunicação direta de Jesus a João. Então nós vamos ter isso muitas vezes ao longo do livro. A palavra do anjo a João, comunicando o que Jesus disse, e a palavra de Jesus a João, diretamente. Ou, presta atenção que existe uma alternativa a esta condição, do anjo falando e de Jesus falando, que é a condição do anjo falar em nome de Jesus. Então compreenda o seguinte: naqueles tempos antigos e até hoje em muitos lugares, a gente tem o representante da autoridade
falando em nome dela. E então ele apresenta um documento, apresenta uma credencial que vai dizer que, na verdade, embora esteja ali um representante, quem está falando é o representado. Por isso que tantas vezes a gente vê lá no Antigo Testamento os profetas dizendo: assim diz o Senhor, porque eles estão falando em nome do representado. Aqui, alguns vão interpretar que o anjo está usando a palavra como Jesus teria dito. Então, quando o profeta, quando o representante fala as palavras daquele que ele está representando, ele muitas vezes as utiliza e parece que são palavras do próprio representante. Mas não, ele está falando as palavras daquele que ele representa. Então o anjo aqui pode ter falado e Jesus falou em seguida. Essa é uma possibilidade. Outra é o anjo estar falando e depois falar as palavras de Jesus como seu representante. Isso fica compreendido? Com isso compreendido, passa do 7, por favor, para o 12, capítulo 22, versículo 12. E veja lá que de novo existe a expressão: e eis que venho sem demora. E continua: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí eu te pergunto, quem é que tem esse poder de dar a alguém segundo as suas obras, senão o próprio Deus? E está dizendo que vem sem demora com uma expressão idêntica à do versículo 7. Você já percebeu isso? Agora é que vem o ponto que compara esse texto com o capítulo 1, versículo 8. Olha a continuidade do 12 para o 13. Viu? Eis que venho sem demora, diz o 12, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está falando claramente quem é o Alfa e o Ômega aí, percebe? É Jesus Cristo. Então, se você ainda não ficou com isso claríssimo, no capítulo 22, veja quem é que vem sem demora. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, é Jesus que dá o testemunho, lembra disso? Capítulo 1, versículo 2. Ele é que dá o testemunho. Diz, certamente venho sem demora. E qual é a resposta? Amém? Vem, Senhor Jesus. Então não há como escapar. Quem é que vem sem demora? É o Senhor Jesus. E quem é que dá o galardão? É o Senhor Jesus. E quem é o Alfa e o Ômega? É o Senhor Jesus. Então, quando nós temos estas condições, nós não podemos cair na conversa desses infelizes testemunhas de Jeová. Que eu volto com você, por favor, para o capítulo 1. Vamos fazer isso? Capítulo 1, versículo 8. Que vão dizer que aí quando você lê, eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eles usam a expressão Jeová Deus, que até pode caber nesse verso, mas eles usam para descaracterizar como a pessoa do Filho, para não ser Jesus. E o que nós cremos, segundo as Escrituras, é que Jeová Deus é o nome da Trindade. Portanto, quando o Pai se manifesta, é Jeová manifesta. E quando o Filho se manifesta, é Jeová manifesta. E quando o Espírito, é Jeová manifesta. Eu gosto de usar a expressão Yahvé, mas pode usar Jeová, pode usar Javé. Nós não sabemos a pronúncia correta do chamado tetragrama, que são as 4 letras que formam o nome de Deus no Antigo Testamento.
Mas eu espero que você tenha ficado com clareza aqui no que eu estou expondo para você. Por favor, me dá um sinal aí se isso ficou claro ou se ficou complicado, se eu te enrolei, tá tudo bem? Tudo bem? Então guarda isso, anota isso, faz referências, anota na tua Bíblia num cantinho, para ir lá para Apocalipse 22, versos 6 e 7, e depois lá para o versículos 12 e 13, e fechar isso com o versículo 20. Amarra essas coisas para fortalecer o teu entendimento no momento de expor isso tranquilamente, pacificamente, para as pessoas que estão enganadas, dizendo que Jesus não é Deus, quando o Senhor Jesus é a natureza humana da pessoa divina de Deus. Logo, Jesus é Deus. Aleluia. Aleluia. Então, já passei para vocês aqui os textos de Apocalipse 22, de 12 a 16. E aí eu já faço a pergunta para você e você responde. Quem é o Alfa e o Ômega, então? Então, para você ficar com isso muito claro, o Alfa e o Ômega é Deus. E é Deus na pessoa do Pai, é Deus na pessoa do Filho, é Deus na pessoa do Espírito. Um Deus tripessoal. A gente se confunde quando a gente fica pensando, não é possível que ele seja um ser tripessoal, isso não existe na natureza. Ele precisa observar, não existe na natureza criada. Mas o Criador é diferente da criação. A criação está no tempo, tem as suas singularidades. O Criador não está preso ao tempo, não está preso às condições da criação. Ok, queridos irmãos? Então aqui eu coloco para vocês as citações ali do trecho do 17 e 18 do capítulo 1. Não temas de Jesus, eu sou o primeiro e o último, isto é, Alfa e Ômega, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É o Ômega aí mencionado, isto é, aquele que é, que era e que há de vir. Vou repetir as três expressões: Alfa e Ômega, primeiro e último, aquele que é, que era e que há de vir. Tá bem, queridos irmãos? Louvado seja Deus.